Sobre
Deus e meu Pai, queremos pedir, Pai, que o Senhor essa noite possa falar conosco, Deus. Tu és bem-vindo aqui entre nós, Pai. Nós te adoramos essa noite, Pai, em espírito e em verdade, Deus. Que o Senhor possa tocar no íntimo de nossos corações essa noite, Pai. É o que te pedimos, Pai, para esse domingo, Senhor. Fala conosco, Pai. Se faça presente aqui entre nós, Pai. Nós te adoramos, Deus. E nós declaramos que Tu és santo. Quantos vieram aqui para adorar o nome dEle? Aplauda Ele essa noite, amados. Vive e voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. E hoje nós podemos celebrar porque nós somos livres, porque o Cordeiro ressuscitou.
eu quero ver essa revolução perdida em tua liberdade. Esse mundo, tira o pé do chão. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Na festa morta eu necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Esse mundo canta nova vida. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele ruge. As palmas assim, ó. O fogo cair, o chão vai tremer com o som. Eu quero ouvir a sua voz. O céu vai rugir. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive, Ele está aqui dentro de mim. Ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão. Se você crê nisso, glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia, nós te louvamos, Jesus. Nós cremos que Tu és vitorioso. Nós cremos em Ti, o Senhor dos Senhores, aquele que é o cavaleiro do cavalo branco. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós adoramos o Teu nome, exaltamos o Teu nome no lugar mais alto de todos. Lutamos com armas de fé e nada irá existir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus e nós o adoramos. Eu quero ouvir a sua voz, cante. Vitorioso és. Teu nome infalível é. Acima de todos e de tudo.
teu nome imutável é. Para todo sempre, a tua palavra nunca muda. E nós te adoramos, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. Que vem ao céu, só tu és, Jesus. Mais uma vez. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome... Eu queria ouvir a igreja cantando vitorioso. Vitorioso és. Se você crê que Ele é vitorioso, que nas tempestades da sua vida, nas dificuldades da sua vida, Ele está presente, te guardando e te protegendo de tudo que não provém dEle. A tempestade está difícil, mas Ele está com você. Se você crê que Ele é vitorioso, aplauda Ele nessa noite. Nós estamos aqui, Jesus, para te adorar, não pelo que tu fazes, não pelo que tu podes fazer, mas sim pelo que tu és. Estamos aqui para te adorar porque tu és santo. A tua beleza é inigualável, tu estás assentado no mais alto e sublime trono. A tua presença enche a terra, a tua presença enche esse lugar. E nós nos juntamos com os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós clamamos: Santo para sempre é o Senhor dos exércitos. E os anjos clamam, toda a criação muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando. Então cante o teu nome. Teu nome é maior, teu nome é sobre todo
ao Cordeiro. Eu e você cantamos aquele que é livre e leva o seu nome. E nós cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Então declare que o nome dele está mais alto que tudo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os nomes e domínios. Teu nome é sobre tudo e todos. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Canta nova vida e os anjos clamam, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo. E nós cantamos, o teu povo canta, Santo, Santo, e tu sempre serás, Santo. Será que a igreja pode cantar mais uma vez os anjos? E os anjos clamam. Para todos sempre nós cantamos, o teu povo canta, sim ao Rei dos Reis, e tu sempre serás, Santo, Santo, para todos sempre, tu sempre serás, e tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Nós aplaudimos o teu nome, Senhor, pois tu és santo, nada se compara a ti. Aleluia, aleluia. Nós só podemos te adorar, Jesus. Nós só podemos adorar o teu nome.
Só temos de ser grato pelo sacrifício na cruz. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Posso me achegar somente que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai. Para nós um caminho onde posso me achegar somente pelo sangue, sangue precioso que nos lava dos pecados, que nos traz fez mais alvos do que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Cante isso. Sim, neste sangue
mais alvo que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Declare: eu sou livre, eu sou livre. Através do teu sacrifício na cruz, nada além do teu sangue, precioso sangue. Diga que você é livre, diga: eu sou livre. Vila Rosali é livre. Diga: somos livres. Será que você pode levantar suas mãos para que nós possamos clamar, para que nós possamos proclamar o amor de Deus e a liberdade que Deus nos deu para esse lugar, para esse bairro, para esse município, para as casas, para os vizinhos, para as igrejas? Será que você pode agora levantar a sua voz em oração? Que esse bairro de Vila Rosali, ele seja tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor Deus e Pai, é o que nós te pedimos, que cada casa, cada lar nesse bairro seja marcado pelo sangue do Cordeiro, que o inimigo não possa entrar, que o inimigo não possa trazer confusão, que o inimigo não possa trazer enfermidade, mas que o poder do teu Espírito Santo entre em cada lar, Senhor, e venha trazer transformação, cura, portas abertas. Pai, em nome de Jesus eu te peço que famílias sejam tocadas nesse momento. Não importa o que eles estejam fazendo, não importa se eles estão vendo televisão, não importa se eles estão conversando, mas que o teu poder, Senhor, venha tocar em cada um deles, que eles possam sentir nesse momento, Senhor, uma unção diferenciada, que o Senhor possa falar no coração de cada um deles. Senhor, eu também te peço, Senhor, por cada igreja, Senhor, cada lugar, Senhor, que tem um líder, que tem um pastor, Senhor, que tem um povo que clama por Ti, que o Senhor possa fortalecer, Senhor, as igrejas de Vila Rosali. Pai, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer cada vez mais cada povo, Senhor, que está nesse momento também fazendo como nós, adorando o Seu santo nome, Senhor. Que as nossas orações venham se unir, Senhor, em favor desse lugar, em favor, Senhor, do Teu reino, para que o Satanás seja destronado nesse lugar. Nós não aceitamos nenhuma atuação maligna mais nesse lugar. Esse lugar tem que ser transformado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua unção, Senhor. Oh Deus, aonde tiver um jovem perdido agora na rua, que ele sinta o desejo de entrar pelas portas de uma igreja, Senhor. Pai, aonde tiver um marido, Senhor, alguém ser envolvido na bebida agora, que ele possa sentir o Teu toque, Senhor, e possa ser liberto de todo vício. É tudo que nós te pedimos, já te agradecendo em nome de Jesus. Que todos digam: eu sou livre. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, querido? É noite de Santa Ceia. Encha o seu coração de expectativa, querido. Deus vai falar com você nessa noite. Diga para o teu irmão que está do lado: encha o seu coração de expectativa. Deus tem coisas tremendas para a sua vida nessa noite. Toma o seu assento, querido.
Amém. Eu queria já nesse momento aproveitar para trazer, para chamar, né, a responsável pelos anúncios, da central de anúncios. Jana. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Vamos lá, dia 20 de dezembro, culto de mulheres às 19h30, e o tema é a dracma perdida. Gente, nesse dia é uma pequena confraternização, tá? Então a Marcinha pediu para que todos venham, tragam uma amiga, e a gente vai ter bazar também nesse dia, tá? Então vai ser um dia muito marcante para nós mulheres, porque é o fechamento do nosso trabalho do ano. Então venham e tragam uma convidada, amém? Gente, falando um pouquinho também do seminário, que começa no dia 13 de janeiro. O Rafa pediu para avisar que a mensalidade, esse período, está mais em conta, está o valor de R$ 65,00, com material didático incluso, tá bom? Qualquer dúvida, só procurar o Rafael. Eu não vi ele hoje, mas qualquer dúvida pode pedir a gente o telefone dele, você já entra em contato para agendar, amém? Jenny, pode passar aí para mim, por favor, o vídeo da melhor idade? Ontem teve um passeio da melhor idade e, assim, todo mundo comentou que foi uma bênção. Eles foram para a praia, gente, e foi top demais. Tiraram muita onda. Dá uma olhadinha. Uma bênção, né? Quem é da melhor idade e ainda não participa desse grupo, tá aí o convite, né? Aí dizem que crente não brinca, que crente não dança, que crente não se diverte. Tá aí a nossa melhor idade mostrando para todo mundo o que é ser crente, amém? Agora, Jenny, o videozinho do pedido do Geração Vida. Então, gente, esse é um pedido da tia Vivi, hoje à frente do Geração Vida. Inclusive, hoje ela está lá embaixo, sendo tia de todas as turminhas, tá? Então, por favor, você que é novo na nossa igreja, você que já é antigo, você que tem um tempinho, eu só posso terça, só posso quinta, amém. O dia que você puder, mas venha ajudar o Geração Vida, eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante com essas crianças, tá? Então, é uma bênção na vida de vocês, é só procurar a tia Viviane no final do culto. Terça-feira, nosso culto da família, às 19h30. Quarta, às 8 da manhã, nosso Bom Dia, Espírito Santo. Quinta-feira, 19h30, nosso culto de oração. Tem sido uma bênção também. Aos domingos, às 8h30 da manhã, nós temos EBD infantil, tá? Quem é novo e ainda não sabe, podem vir para a EBD aqui em cima e trazer seus filhos de 6 a 11 anos, que tem tios lá embaixo também, ensinando a palavra para os seus filhos, amém? Às 10 da manhã, nosso culto matinal, e às 18, o culto ao qual estamos fazendo parte. Às sextas, pessoal, quem puder nos ajudar,
Agora a gente está com o programa das cestas e de fralda também geriátrica, que foi um pedido do diácono Giovanni. Então, quem puder ajudar, traz o pacotinho de fralda ou infantil, porque hoje nós temos uma criança que nós estamos abençoando, precisa de fralda agora continuamente, tamanho XXG, e fralda também M de adulto, tá? Para uma irmã nossa que também precisa do nosso amor, amém? Encontro de casais, ainda tem alguns números, o encontro vai acontecer 13, 14, 15, então você que pretende, né, tem a vontade de estar no encontro, compra um númerozinho, R$50, para participar do sorteio. Vai que você ganhe e leve aí sua esposa ou seu esposo por R$50 para um passeio incrível, amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Chamar o diácono Rogério para falar do JPEG. Amém, gente. Eu estava vendo ali o vídeo do pessoal, né, que saiu lá para o passeio lá para... Foi Praia Vermelha que foi? Eu nunca vi tanto botafoguense que apareceu de repente, né? Já percebeu isso? Tem umas bandeiras todas desbotadas. Os caras apareceram do nada. O pastor Neu já sabia, né, que ele sofre há muito tempo. Eu fiquei até feliz por ele. Ele estava todo feliz ali no ônibus, não sei se tu viu, fazendo libras, né? Fazendo assim. Mas é muito legal. E também esse reforço, né, da geração vida, né? Acho que um dos ministérios, a gente não pode falar que é o ministério mais importante, que a obra de Deus é importante num todo, mas um dos ministérios mais importantes hoje é o Ministério das Crianças. Satanás, ele tem atuado de uma forma covarde, intensa, em cima das crianças, através das telas, através de várias coisas. Eu tenho tem coisas que na nossa vida são eternas. Eu lembro até hoje dos professores que marcaram mais a minha vida. Até hoje, eu tenho 46 anos, vou fazer 47. Até hoje, se eu encontrar um professor meu da infância, eu lembro. É engraçado como é que a gente tem a possibilidade de marcar vidas e marcar a eternidade através de vidas. Quando você cuida de uma criança dessa e você apresenta Jesus para ela, depois, quando ela crescer e ficar adulto igual a mim, ela nunca mais vai esquecer que você que deu os primeiros caminhos para ela. Então, assim, é um ministério que está precisando de voluntários. Ah, Rogério, eu não tenho capacidade. Não, a gente fala que a capacidade Deus vai aplicando conforme a tua vontade de conhecer mais sobre esse universo e se aprimorar mais. Mas hoje nós estamos precisando mesmo de um coração voluntário, né? Porque muitas vezes a gente escolhe pela capacidade, mas hoje nós estamos pedindo o coração, aquele que fala assim, cara, eu quero participar de um projeto grande e trabalhar com as crianças. É um projeto muito grande, muito grande. Talvez não seja visto assim todos os cultos, mas faz toda a diferença na vida, não só da criança, mas também da família toda. Tem crianças aqui que vieram para cá, para a igreja, e depois toda a família veio para cá, e a família aceitou Jesus, porque uma criança começou a frequentar. Amém? Então, eu queria só dar esse reforço e tocar mais nesse assunto que é importante. Vou falar dos visitantes aqui. Hoje nós temos 5 visitantes, e hoje a gente vai fazer o pit stop, né, que a gente tinha dado uma parada, mas hoje a gente vai fazer o pit stop. Então, os visitantes que eu chamar aqui, após o culto, guarda 5 minutinhos que a gente queria conversar com vocês de uma forma mais qualificada, e aí eu vou pedir para o Flavinho levando vocês para uma área que a gente tem reservada para você. Normalmente a gente dá um cafezinho lá, alguma coisa, e a gente só pergunta algumas coisas para vocês, só para a gente conhecer mais a vida de vocês. Então, se vocês permitirem, nós vamos estar fazendo esse trabalho. Júlia, cadê a Júlia? Júlia, você poderia ficar de pé? Só um momento, permanecer de pé, por favor. Agora tem acho que e agora deu ruim. Júlia. Então, agora tem está junto com a Júlia, aí me complica mais. Ruth, cadê a Ruth? Ruth também, Sérgio. Rapaz, ó, tá todo mundo ali. E Lucas? É família? Mais ou menos? Eu queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida dos nossos visitantes. Se você estiver próximo aí, abraça. Receba calorosamente os nossos visitantes. Vocês são muito bem-vindos aqui.
Vocês chegaram nesse lugar no tempo certo, Santa Ceia do Senhor. Tá? A nossa igreja, a Igreja de Nova Vida, Vila Rosalia, o nosso pastor é o pastor Ney Teodoro, que está ali. Daqui a pouco ele vai trazer a palavra, você vai conhecer melhor o nosso pastor. Seja muito bem-vindo, tá? Se vocês tiverem uma igreja, manda lá um abraço para o líder de vocês, mas se vocês não tiverem, nós iríamos amar e receber vocês como família aqui nesse lugar. Amém? Vou chamar primeiro o Flavinho. Flavinho, vem cá, aniversariante do mês. Tem mais aniversariante aí, gente? Ó só, ó. Eu nem pedi para aplaudir, ó. Flavinho, homem de Deus, cara tremendo aqui. E também, rapaz, você é o Sandro, o homem do churrasco. O homem da melhor idade. Tem mais alguém que está fazendo aniversário? Que queira receber uma oração? Não, então vamos orar por essa dupla dinâmica aqui. Erga suas mãos. Senhor Deus e Pai, Deus, eu te agradeço pela vida desses homens de Deus, que têm contribuído para a tua obra aqui nesse lugar, que são homens maravilhosos, Senhor, pais de família, sacerdotes do seu lar, que o Senhor continue abençoando a vida deles, Senhor, que eles possam ser prósperos em tudo aquilo que eles fizerem. Pai, abra, Senhor, derrama as bênçãos do céu sobre a vida deles, Senhor, que o Senhor possa realizar todos aqueles desejos, Senhor, que está, Senhor, que o Senhor colocou nos corações dele. Pai, que eles possam, Senhor, ser abençoadores, serem abençoados e serem abençoadores de outras pessoas, continuarem, Senhor, com essa força, Senhor, com essa energia na obra de Deus. Pai, abençoa a vida, Senhor, abençoa a casa, Senhor, abençoa o caminhar, protege, Senhor, em nome de Jesus. Nós entregamos a vida, Pai, do Flávio e do Sandro em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Tá da minha época, né? 40. 7h30. 7h30, Tá bem. Agora eu vou chamar rapidinho aqui o pastor Ney para fazer uma oração. Aniversário de casamento, Daiane e Carlos. Cadê Daiane e Carlos? Daiane e Carlos. Vem cá, Carlos. Pastor Ney, faz essa oração aqui, abençoa esse casal, por favor. Tá bonito, né? Tu mandaram uma palheta, né? Vocês estão na palheta. Amém. Amém. Quanto tempo de casados? 17 anos de casado, hein, gente? Coisa boa, né? Na mão de vocês. Gostaria que a igreja estendesse as mãos aqui para frente. Pai amado, Deus maravilhoso, aqui está este casal que nós apresentamos a Ti, ó Pai, nesta data tão especial. Data, ó Pai, do matrimônio, do casamento, quando eles disseram ó Pai, sim, um para o outro, ó Pai. Muito obrigado, Jesus, pela vida deste casal, que hoje, Deus, mostra essa sociedade aqui, igreja, que vale a pena viver em matrimônio, Deus. Obrigado, Senhor, que Tu possa renovar o amor de um pelo outro cada vez mais, Pai, e que essa data ela possa se repetir anos e anos, e que nós possamos nos alegrar com eles. Nós, como igreja, nós abençoamos esta data, este momento tão especial de aniversário de casamento. Pai, muito obrigado, nós abençoamos em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Pai. Parabéns. Amém, gente, olha só, eu pedi para o pessoal da mídia, alô galera da mídia aí, o pessoal fica ali, eles estão agora no kitnet lá, bota para mim, por favor, o QR Code do grupo da igreja, por favor. O Lucas já fez aí, só para... O pastor Ney vai estar falando melhor com vocês, a gente vai entrar no momento, já entramos, né, num período de oração nesse mês, e tem muita gente que não está no grupo de WhatsApp da igreja, o grupo geral. E aí nós colocamos esse WhatsApp aqui para você jogar o teu telefone ali e você entrar no grupo, tá? Então, se você não estiver no grupo, esse WhatsApp aqui vai estar disponível,
se não conseguir agora, depois, você só procurar alguém da mídia que eles passam para você e você entra rapidamente no grupo. Amém? E daqui a pouco o pastor vai estar falando sobre esse período de jejum e oração que ele falou hoje de manhã, mas eu ainda não gravei a totalidade, como é que ele vai estar fazendo esse trabalho. E só para finalizar os anúncios, eu queria falar sobre o JPEG, sobre o acampamento jovem. Então, a gente está no período de acampamento jovem, eu estava falando assim, falta alguns meses. Na verdade, a gente não pode nem contar março, porque vai ser o primeiro dia de março. Então, só temos dezembro, janeiro e fevereiro. Nós temos ainda algumas vagas, e temos, as vagas são poucas que nós temos, mas nós temos um número muito grande de pessoas que ainda estão muito atrasadas. Então, quanto mais tempo você vai deixando passar, mais pesado fica. O aconselhamento o pastor Ney tinha aberto uma possibilidade de passar em 3 vezes no cartão. Então, você pode estar fazendo esse pagamento. E nós ainda temos vagas para quem quer conhecer melhor como é o trabalho do acampamento. Esse acampamento vai ser no carnaval. Então vão ser 5 dias de acampamento jovem, vai ser um tempo maravilhoso com Deus, um lugar que tem piscina, os quartos são todos com ar-condicionado, tem áreas lá legais para você ficar, tem campo de futebol, tem o lugar de vôlei, tem um casarão lá lindo que fica lá no alto, numa serra. Normalmente, quando a gente vai lá tem uma temperatura muito boa à noite, é bem fresco. Então, é um lugar muito agradável, fora que vamos ter ministrações nesse período onde está todo mundo ligado no carnaval, né, negócio de samba e tal, e a gente vai estar lá no retiro, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, cuidando das vidas que ali estão. Então, esse é um momento muito bom para você participar, conhecer mais o pessoal da igreja, se você é visitante, conhecer mais o seu pastor, conhecer os líderes. Foi aberto também para pessoas que não são literalmente jovens, então você pode ir, isso é uma oportunidade única, né? A nossa igreja nunca fez um trabalho de carnaval, então essa é uma grande oportunidade. Cara, em vez de você pegar lá dar 3 mil lá naquela casa, comer salsicha no carnaval todo, vai para o acampamento jovem, tu vai comer bem, que os caras preparam sempre e você ainda vai ser abençoado, e ainda vai estar ali adorando ao Senhor e cuidando da sua vida espiritual. O acampamento jovem não é oba-oba, né? Não é um momento que a gente fica lá fazendo festa, é um momento muito espiritual, pessoas ali são transformadas realmente naquele lugar, e nós estamos sentindo essa falta dessa motivação. Então, no carnaval nós estamos fazendo o acampamento jovem, e se você deseja ir, me procura minha esposa Karina, procura o Jorginho, Fernando, ou qualquer um da equipe, o pastor Ney também, que a gente vai estar te direcionando para você pegar o seu carnê e estar lá conosco para a gente adorar o Senhor naquele lugar. Amém, gente? E agora em dezembro a gente já vai dividir os grupos, e em janeiro a gente vai começar os esquentas. Amém? Amém, gente. Então vamos lá, dado todos os anúncios, nós vamos para um momento muito importante, que é o momento de dízimos e ofertas. Amém? Esse é um momento muito bom, muito importante, porque dízimos e ofertas, ele é muito espiritual. É porque tudo aquilo que você traz para essa terra, que é o altar do Senhor, é uma semente boa que vem para uma terra boa. E essa terra, ela tem de dar frutos, ela tem de frutificar, abençoar a sua vida e abençoar a vida dos outros. Todo recurso que chega na casa de Deus, ele é utilizado nas vidas, e mais famílias são alcançadas, mais trabalhos nós podemos fazer, mais a sustentação da casa do Senhor, todos os compromissos que nós temos que quitar, né? O pastor estava falando que não tem nada em atraso aqui, nós somos uma igreja que pagamos todas as contas em dia, amém? Porque você é abençoado. Isso é porque você é abençoado, porque você é fiel, porque você contribui, porque você tem um coração na obra. E eu, nessa noite, te convido a continuar abençoando e sendo abençoado. Amém? Não é o valor do dinheiro, da moeda, do papel, mas é um coração que está depositado no reino de Deus.
Aqui a gente não está aqui para falar de dinheiro, para tirar dinheiro, arrancar dinheiro das pessoas. A gente só fala que coisas comuns como a luz, como o terreno que foi comprado, como todas as despesas que uma igreja tem, funcionários, eles têm que se receber, porque é justo, porque eles trabalharam para isso. E a igreja se compromete e acerta todas as suas contas em dia. Nessa noite, nós aqui como igreja somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo aqui nesse lugar. Deus, primeiramente, né, a administração e a igreja. Então, nessa noite, eu peço que você pegue um envelope que está aí na frente do seu banco, né? Você que deseja dizimar, você que quer consagrar o teu salário, tudo aquilo que entra na tua casa ao Senhor, né? Tudo que você quer botar aos pés do Senhor para que Deus possa sempre estar te abençoando. Pega seu envelope e coloque seu dízimo ou sua oferta, fique à vontade aí. Se você não trouxe nada, se você não tem, fique em paz, querido, você é muito bem-vindo aqui nesse lugar, né? Nós somos irmãos em Cristo e nós oramos sempre para que Deus abra a porta para você e te dê oportunidade de fazer esse ato de amor e de fidelidade. Amém? Fica de pé, por favor, querido, você que...
Saudações alvinegros. Brincadeira não, né? O pessoal gosta de botar pilha na gente, né? Sabe que tem botafoguense nesse lugar aí, gente? Olha só, hein, Rogério? Depois tu diz que não, hein? Depois tu diz que não. Desde a época do Garrincha, tá vendo? Meu Deus do céu, né? Hoje eu ganhei um presente aí, você não tem ideia. Ganhou uma camiseta do Botafogo, aquele escudo bonito, sabe? É, rapaz. Gola polo, pensa nisso, hein? Pensou botar aquela calça jeans, tênisinho da Nike, hein? Camisinha do Botafogo, gola polo, já pensou? Hein? Vou tirar onda, vou ou não vou, gente? Fala a verdade, né? Vou usar amanhã, o dia todo. Dia todo. Vou para a academia com a camiseta do Botafogo. À noite vou... tem que fazer isso, né? É verdade, né? Mas saudações aí para os nossos botafoguenses. Querida paz de Cristo, boa noite. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Estou feliz de estar aqui com os irmãos nesta noite para pregar a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a vitória da perseverança e a fidelidade de Deus. Vamos falar sobre Neemias na conclusão dos muros. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 21, o versículo é 36, e a parte que nós vamos ler é a parte A deste versículo. Então, Lucas 21, versículo 36, somente a parte A deste versículo. A parte A vai dizer: vigiai, pois, a todo tempo orando. Repita comigo: vigiai, pois, a todo tempo orando. Pai nosso que estás no céu, bendito é o teu nome sobre esta terra. Eu peço que teu Espírito Santo tome esse ambiente de uma forma agora diferente. Tu, ó Deus, pode falar aos nossos corações. A tua voz profética é algo especial nesta terra, e que hoje a tua voz esteja falando aos nossos corações. Que não seja o ministro hoje da tua palavra que está aqui à frente, mas que seja o teu Espírito a falar. Usa esse corpo, usa minha boca, meu ouvido, meu olhar, que tudo possa ser teu nesta noite. Eu oro em Cristo Jesus e todos digam amém. Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra que para mim é poderosa. Amém, queridos? Amém. Nós vamos falar sobre um exemplo de fé, de determinação e de vitória. Repita comigo: exemplo de fé, determinação e de vitória. Neemias, ele vai nos ensinar que quando Deus chama, ele sustenta até o fim. Repita: quando Deus chama, ele sustenta até o fim. É esse Deus que trabalha na minha vida e trabalha na tua vida também. Ele liderou o povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. A gente fala, Neemias liderou o povo. Não, Deus liderou o povo através de Neemias, né, na reconstrução dos muros de Jerusalém. Agora, e cada pedra colocada foi um testemunho de fidelidade de Deus. Repita comigo: cada pedra colocada. Hoje eu tenho aqui no meu bolso algo que alguém me entregou, né, aqui da igreja, que eu amo muito. Eu tenho um pedaço da pedra que está ali no Muro das Lamentações de Israel. E estou aqui nas minhas mãos com algumas folhas das oliveiras também, que esse irmão foi lá e trouxe para mim. Eu amo essas coisas. Você fala assim: pastor, tu gosta de pedra? Gosto. Você gosta de folhas? Gosto. Mas de onde veio? Entendeu? Então, nosso Deus, ele é a pedra fundamental. Repita para o irmão que está ao seu lado: nosso Deus é a pedra fundamental na sua vida. Por que ele é a pedra fundamental na sua vida? Quando eu exerço uma fidelidade a ele, essa pedra fundamental, ela faz coisas extraordinárias na nossa vida. E eu digo para você, quem quer receber o extraordinário de Deus aqui, diga amém. Levante suas mãos e aplaude a Jesus nesta noite. Agora, o mundo nos ensina a desistir ao menor sinal de dificuldade, mas Neemias nos mostra o oposto. Não importa o quão difícil sejam as circunstâncias,
o Senhor, Ele é fiel para completar a boa obra na minha e na sua vida. Digam amém? Amém. Então, nesta noite, esse sermão, ele é um chamado para que você, meu querido irmão, minha querida irmã, persevere até o fim, confiando que Deus não abandona quem luta na sua obra. Quem tem lutado pela obra do Senhor, diga amém. Então Deus não te abandona. Sabe, tem pessoas que abandonam o barco. Quando as águas começam a ficar turbulentas, ou quando acontece alguma coisa nessa embarcação, o mais fácil é abandonar o barco. Por quê? Ir para um outro lugar, ir para uma outra embarcação, sabe? E aqui, quando Neemias chega nesse meio, no meio desse povo, Neemias, ele chama a atenção, porque Jerusalém estava destruído, ele chama a atenção daquele povo, aquele povo vem, ouve a voz de Esdras, ouve a voz da lei, da palavra de Deus, e eles começam a reconstruir. Mas teve um momento que Sanbalat, Tobia, o Gesem, começaram a apertar de uma forma tão grande, que eles pensaram em abandonar o barco, e Neemias disse assim: não abandona o barco agora nesse momento, você não pode abandonar, porque eu cheguei aqui, esse barco estava mais do que destruído, e agora eu estou aqui junto com vocês, entendendo que a visão de Deus está sobre a vida de vocês, e sobre esse movimento de reconstrução dos muros de Jerusalém. Entenda comigo, há muitas pessoas que andam contigo, mas quando vê que você mudou a atmosfera da tua vida, ele vai sair do seu caminho. Por quê? Porque ele tem um caminho diferente e um caminho melhor. Um caminho diferente e um caminho melhor. Então, quando Neemias ouve sobre o estado de Jerusalém, ele não ficou indiferente, ele não olhou a situação do povo, a situação financeira do povo, ele não olhou se tinha família quebrada ou não, ele não olhou se tinha uma confusão do lado ou uma confusão do outro lado, ele não viu isso, ele olhou como Deus poderia restaurar a vida daquele povo, sabe? Como Deus poderia restaurar o coração daquele povo. Então, queridos, não abandone o barco nos momentos mais difíceis da sua vida, porque Deus vai trazer coisas novas, novas coisas virão, diga amém, por gentileza. Agora, a gente muitas das vezes procura pessoas perfeitas para qualquer tipo de relacionamento. Agora, Deus não procura pessoas perfeitas, mas Deus procura pessoas, aquelas dispostas a dizer sim. Deus não procura pessoas perfeitas, mas procura pessoas dispostas a dizer sim. Que você tenha esse sim na sua vida, que você diga sim para o Senhor, que você diga sim para as coisas do reino de Deus, sabe? Você está numa embarcação nesta noite, e essa embarcação é a Igreja de Nova Vida em Vila Rosali. Quantos já foram e quantos abandonaram esse barco? Mas quantos estão vindo e estão entrando neste barco? Quantos estão vivendo uma atmosfera diferente e vão viver uma atmosfera diferente? Prosperidade há e está chegando na vida de muitas pessoas. E hoje eu ouvi de uma senhora um testemunho muito grande sobre essa questão da gente falando aqui dos dias de reconstrução de Daniel. Ela disse: foi 22 anos, foi 22 dias, e o Senhor pregou sobre os 22 dias de reconstrução do muro, e nesses 22 anos, eu falei 2:22 aqui, já esqueci, e nesses 22 dias que o Senhor pregou, é muito 22, né, para entrar aqui, né, e o 22 você sabe quem é também, mas deixa quieto para lá, né, de boa, esquece isso, também deletou? Pá. E ela disse: nos 22 dias eu recebi a minha vitória. Então eu tenho visto o que Deus tem feito com a sua igreja, mas Deus faz coisas para aqueles que estão dentro desta embarcação. Quantos querem a vitória do Senhor? Levante a mão. Quem disse o sim para o Senhor, levante a mão.
Então essa embarcação é ela que vai te levar a uma vitória maior ainda. Se você crê nisso, diga amém, dê um aplauso a Jesus. Agora eu repito, Deus não procura pessoas perfeitas, mas aqueles dispostos a dizer sim. Ele quer que você se comprometa com o propósito divino para a sua vida. É fácil ouvir e ignorar, mas Neemias nos ensina que quando Deus nos chama, Ele também capacita, entenda, Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele é um Deus de compromisso. E se você responder com compromisso, Ele responderá com fidelidade. Pronto, vou profetizar sobre a sua vida. Ele é um Deus de compromisso. Quem quer um Deus de compromisso? E se você responder com compromisso, Ele responde com fidelidade. Com fidelidade. Neemias iniciou uma obra em oração, mostrando que ele sabia que a força humana era insuficiente. Ele começa em oração, Esdras começa a ler a palavra, e ele diz e pensa, com a minha força humana é insuficiente levantar esses muros. É insuficiente colocar um novo ânimo no coração desse povo, sabe? Agora Deus pode fazer isso. Deus pode criar oportunidades para você. Amém, queridos? Ele é um Deus de compromisso. E se você responder com compromisso, Ele te responderá com fidelidade. Neemias iniciou a obra em oração, mostrando que ele sabia que a força humana é insuficiente, como eu falei. Ele orou e jejuou, e ali ele reconheceu que sem Deus a vitória não seria possível. Amigo, deixa eu dizer para você, sem Deus a sua vitória não é possível. Agora, com Deus a sua vitória é possível. Então a oração é a primeira arma de quem sabe que a batalha é grande, é através da oração. Deus quer que você se aproxime dEle, amém? Mas que você entregue o controle para Ele. Deus, Ele quer que você se aproxime dEle, amém? Mas Ele quer que você entregue o controle para Ele. Eu estava pregando aqui pela manhã essa mesma mensagem, e eu estava falando aqui, que nessa igreja aqui, passaram uma peça chamada Com Quem Está o Controle? E muitas das vezes o controle estava com alguém da família que não tinha nada a ver com Deus, e a família criava uma confusão tremenda. Quando Neemias chega naquele lugar, Neemias não toma o controle, Neemias dá o controle nas mãos de Deus. Que você dê o controle, coloque o controle nas mãos do Senhor, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então dê o controle a Deus, amém, amados? Agora, quando oramos, nós chamamos Deus para tomar a frente da nossa batalha, entregamos o controle a Deus, oramos, Ele toma a frente da nossa batalha, amém, amados? Então eu entreguei o controle a Deus, Ele toma a frente da nossa batalha. Eu estou numa luta, eu estou na dificuldade, o controle está com o Senhor. Você sintoniza lá um canal do céu, e um canal do céu lá, você vai falar diretamente com Deus, e Deus fala assim: eu estou com o controle da sua vida, e Deus com o controle dele, da sua vida nas mãos, Ele vai dizer: olha aí, ó, aciona aí o canal 6, o canal 6 tem o quê? O canal 6 tem uma legião de anjos que vai descer agora na terra, e vai vencer essa batalha por você. Porque o controle não está nas suas mãos, o controle está nas mãos de Deus. E quem tem o controle nas mãos de Deus, aí diga amém. Amém. Espero que você viva isso na sua vida. Então Neemias apenas não orou, também planejou. Ele sabia que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Neemias levou a fé para aquele povo, amém? Mas disse assim: agora vocês têm que trabalhar. E é difícil, né, queridos? Tem muita gente que gosta de trabalhar, mas tem muita gente que não gosta de fazer nada. Sabe? Tem muita gente, enquanto a embarcação está funcionando, tudo bem, mas quando você coloca para remar, não, isso não. Eu quero estar dentro da embarcação, sim, mas quem está remando, que continue remando. Queridos, vamos colocar a mão no arado.
colocar essa embarcação para ir para frente. Quando um cansa, o outro vai lá e toma o lugar daquele. Nós estamos precisando disso na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Quem crê assim, diga eu creio. E diga amém, por gentileza. Então Deus nos chama para sermos estrategistas e perseverantes em sua obra, em seu plano perfeito, que é a redenção de almas e de pessoas. Então Ele nos capacita a agir e colocar em prática aquilo que Ele nos deu. Deus é um Deus de ordem e Ele honra o esforço de quem coloca as suas mãos no arado e não olha para trás, que não abandona o barco, sabe? Que você não seja um desses, né? Que tem abandonado alguns barcos por aí. Que você seja aquele que vai até o final, acompanhando até o final. Diga um amém, por gentileza. Neemias mobilizou toda a comunidade, mostrando que a obra de Deus é para todos. Eu quero mobilizar todos vocês e dizer que a obra de Deus nesta igreja, nesta terra, é para todos nós. Eu aqui em cima e vocês sentados, nós estamos fazendo a obra do Pai. Então, quando o povo se une em um só propósito, grandes coisas acontecem. O povo se uniu aqui para adorar, para louvar, ensaiou, fez tudo o que tinha que ser feito. Você chegou aqui com um propósito de adoração e tomar a ceia do Senhor, amém, amados? Então, nós estamos aqui com um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E esse propósito fez com que o poder de Deus descesse na sua vida. E eu digo, quantas curas aconteceu aqui nesta noite? Um montão. Quantos testemunhos vão sair daqui do culto desta noite? Muitos testemunhos. Então a igreja é o corpo de Cristo, e cada um de nós tem uma função vital. Neemias nos ensina que a união e a colaboração no propósito de Deus nos torna inabalável. Hoje, queridos, Deus chama você para se unir à sua igreja, pois juntos somos mais fortes. Pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado, que é a igreja do Senhor, né? Porque a igreja não é o templo aqui, o quadrado, né? Não é as paredes, a igreja é você, né? Então Deus nos chama para eu e você se unir à sua igreja. Nós somos a igreja, pois juntos somos mais fortes. Levante a mão dele e diga assim: juntos nós somos mais fortes. Não, mais alto, diga: juntos nós somos mais fortes. Você pode aplaudir Jesus? Juntos nós somos mais fortes. Agora os muros foram construídos. Chegamos no final. Os 52 dias de reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros foram construídos. Tudo pronto. Neemias olha para aquele povo e diz para aquele povo: agora está tudo pronto. E agora vamos fazer uma festa para se alegrar. E disse: sim. Mas eu quero que todos estejam na mesma posição. Na posição de comando, na posição de guarda, sabe? Deus nos deu, amém? Agora nós temos que cuidar. Quem está com a sua esposa do seu lado aí, diga amém. Amém. Deus te deu ela, você tem que cuidar dela. Seu esposo está do seu lado aí, Deus te deu ele, você tem que cuidar dele. Deus te deu um bem, a sua casa, você tem que cuidar da sua casa. Então Deus nos dá e nós temos que cuidar. Neemias olha para aquele povo e diz assim: Deus nos deu, os muros estão prontos, agora nós temos que cuidar, nós temos que zelar. Você tem que zelar pelo casamento, você tem que zelar pelos seus filhos. Deus nos deu essa igreja, diga amém. Nós temos que zelar por ela. Nós temos que abençoar a terra que um dia nos abençoou. Nós temos que zelar pela terra que um dia zelou pela gente. Nós temos que zelar. Nós temos que zelar. E Neemias profetizando essas coisas, falando com esse povo, de repente aparece aquela turma. Qual turma? Sambalate, diga Sambalate. E Tobias. Só os dois tentaram desanimar Neemias de novo e o povo. Eles ridicularizaram
ameaçaram e tentaram destruir o que Deus estava edificando. Queridos, ai daquele que se colocar no meio daquilo que Deus está edificando. Ai daquele que tocar em você, você é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que falar de você, sabe, você é a menina dos olhos de Deus, você é escolhido de Deus. Ai daquele, não toquem meus ungidos, nem nos meus profetas façam mal, sabe? Mas Neemias, ele olha para aquelas ameaças, e Neemias não permite que as vozes do inimigo desviassem aquele povo. Você não pode permitir que a voz do inimigo te desvie. E quantas vozes inimigas tem? Quantas vozes inimigas tem? Já viu aquela voz do inimigo que chega lá no setor que você trabalha e começa a te aliciar e dizer, pô, aqui está pagando muito mal, que não sei o quê, você precisa sair desse setor, porque ninguém está te dando valor aqui nesse setor. Será que só eu já ouvi isso? Acho que muitas pessoas já ouviram isso, porque aquela pessoa, ela quer o seu lugar, quer te tirar de combate, sabe? E Neemias olha para Sanbalat, olha para Tobias, e estava vendo que Tobias e Sanbalat queria tirar aquelas pessoas do combate. Mas eu quero te dizer para você, mais uma vez, ai daquele que cruzar o seu caminho, porque a nossa luta, queridos, não é contra a carne, amém? Mas se a carne estiver envolvida, não vou nem falar aqui, deixa quieto. Mas Neemias não permitiu que as vozes do inimigo desviassem aquele povo. Deus chama você para resistir às mentiras que o inimigo lança, e são muitas mentiras. A fé nos mantém focados no Senhor, e a vitória é certa para quem persevera dentro desta fé. E Neemias, ele vai nos ensinar que quando estamos com Deus, o cansaço, a oposição não podem nos parar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, o cansaço. Diga para ele assim, as oposições hoje não vão te parar. Aleluia, aleluias, aleluias. Mesmo exausto, ele prosseguiu, pois Neemias sabia que estava cumprindo o propósito de Deus. Cumprindo o propósito de Deus. Eu estou ciente nesta noite, quase no final do ano, ciente, até nesse dia 1º de dezembro, que eu estou cumprindo o propósito de Deus. Entenda? Entenda isso. Não importa quão difícil seja, Deus nunca nos deixará só. Entende? Neemias nos mostra que a persistência é uma marca dos que confiam no Senhor. Persistir em oração, na leitura da palavra. Neemias discerniu as mentiras e as armadilhas do inimigo e não permitiu que os desviassem do seu propósito. Precisamos do discernimento que só Deus pode nos dar para resistir às tentações e seguir a sua direção. Então Deus nos capacita a ver além das aparências e andar pelo caminho que Ele preparou. A gente muitas das vezes vamos pela aparência, pelo que os nossos olhos estão vendo, né? A gente muitas das vezes quer sair do meio que está gerando conflito. A gente não pode sair do meio que está gerando conflito, nós temos que vencer os conflitos.
sabe? Aqueles que vencem os conflitos, ele tem uma coroa, sabe? Aquele que vence os conflitos, ele recebe uma coroa, ele recebe uma espada. Aquele que foge dos conflitos não recebe nada. Eu quero que você vença os conflitos. A confusão está aqui, vença ela. Sabe? Vença ela. Creia que Deus pode mudar qualquer conflito na sua casa. Não fuja dos seus filhos, enfrente essa situação. Não fuja, enfrente. Nós precisamos, queridos, gerar mais fé na nossa alma, gerar mais fé no nosso coração. Precisamos do discernimento para que só Deus possa nos dar. Precisamos do discernimento que só Deus pode nos dar para resistir às tentações e seguir em sua direção. Neemias, ele vai nos inspirar a sermos líderes que servem ao Senhor e aos outros. Serve ao Senhor e aos outros. Agora, se o seu serviço que você fez aos outros não te trouxe recompensa nenhuma, entenda que Deus vai te recompensar. Amém? Deus vai te recompensar. Neemias entra nessa embarcação e diz assim: a recompensa maior vai ser a que Deus vai me dar. Agora, enquanto eu estiver aqui, eu quero que vocês glorifiquem, exalte o nome do Senhor, e entenda que Ele é Deus na vida de vocês. Então vamos proteger aquilo que Deus nos deu. Diga amém. Amém. A obra avançou porque o povo estava unido em propósito e numa só fé. A unidade é uma arma poderosa contra o inimigo. Repita comigo: a unidade é uma arma poderosa contra o inimigo. Queridos, que esta igreja ela esteja unida num pensamento, unida num só propósito. Nós estamos na finalização desses 52 dias de reconstrução dos muros. Então, quando estamos unidos, o diabo não tem lugar entre nós. Quando estamos unidos, o diabo não tem lugar entre nós. E hoje a gente pensa que o diabo ele vai se materializar, quer dizer, ele não vai se materializar, ele vai chegar de uma forma tal e vai ser um vento que vai chegar, não. Muitas das vezes o diabo se materializa. O diabo se materializou para Eva em forma de serpente. Entrou numa serpente, sabe? E ali trabalhou no coração de Eva. Tome muito cuidado com algumas pessoas que vão chegar perto de você para tentar roubar o seu casamento, para tentar te aliciar, para tentar te tirar da sua empresa. Que você tenha um pensamento voltado para os céus, porque Deus vai te dar o livramento no momento certo. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então Deus chama essa igreja para estar unida, pois é a comunhão que o Senhor ordena, é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Neemias jamais confiou em si mesmo. Eu ia colocar essas frases aqui para você, que são duas frases, deixa eu ver, três frases. Neemias jamais confiou em si mesmo, mas sempre em Deus. A segunda ele sabia que a sua força vinha do Senhor. A terceira nossa dependência em Deus é o que nos sustenta e nos faz vencer. E a próxima quando colocamos nossa confiança nele, ele nos renova dia após dia. Quando colocamos nossa confiança nele. Ao terminar a obra, Neemias e o povo celebraram a vitória com gratidão e louvor a Deus. Repita comigo: gratidão e louvor a Deus. Quando eles terminaram, sim, mas quando eles iniciaram a obra, eles tinham gratidão e louvor a Deus. Eles começaram com gratidão e louvor a Deus e terminaram com gratidão e louvor a Deus. No meio do caminho, no percurso, tiveram várias situações, mas continuaram na mesma embarcação. Eu digo para você, não seja frouxo. Continue na embarcação que se chama casamento na sua vida. Continua nessa embarcação que se chama educar filhos. Continue nessa embarcação. Quando você disse o sim para sua esposa, continue nessa embarcação. Não pule desse barco. Deus vai te honrar neste barco. Se você hoje aqui está
pensando em se separar, eu quero ser profeta nesta terra e dizer para você, não saia dessa embarcação. Não saia dessa embarcação. Então eles reconheceram que foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem criou, foi o Senhor quem deu. Quem te deu essa pessoa que está do seu lado. Quem me deu essa pessoa que está ao meu lado há 34 anos, que a Márcia, foi Deus. E se Deus me deu, eu vou cuidar dela até o final. Digo amém. Amém. O louvor e a gratidão cria um coração de adoração. E Deus se agrada quando reconhecemos que a glória é dele. Amém? Que a glória é dele. Neemias guiou o povo na renovação da aliança, sabendo que a bênção de Deus exige um coração fiel. Hoje Deus também nos chama a renovar a nossa aliança com Ele, reafirmando o nosso compromisso. Hoje, praticamente, eu estou fechando o tempo de alinhamento desta igreja. Quando renovamos a nossa aliança, Ele nos restaura e nos fortalece. Neemias não relaxou após a vitória. Ele manteve a vigilância. Não relaxe após a sua vitória. Mantenha-se vigilante. Ele sabia que o inimigo não desiste. A vigilância é essencial para manter a conquista. Jesus, ele vai nos ensinar que precisamos vigiar e orar para que não sejamos surpreendidos. O povo experimentou a paz que vem da fidelidade de Deus. A paz e a alegria que Deus nos dá são frutos da obediência. Ele nos promete paz, mesmo em meio aos desafios, que possamos experimentar hoje essa paz que vem de um Deus que é fiel. Neemias é um exemplo de um servo que com coragem e fé viu o impossível acontecer. Viu o impossível acontecer. Ao seguirmos o propósito de Deus, Ele vai completar a obra na nossa vida, queridos. Que possamos aprender com Neemias. Se eu não me engano, eu preguei acho que 15 mensagens aqui, ou 16, sobre 52 dias de reconstrução. Possamos aprender com Neemias a não desistir, porque Deus é fiel. E possamos aprender com Neemias a não abandonar o barco, continuar no barco até o final. Ele nos chama a confiar e a perseverar e lutar. E ao final, Ele vai nos dar a vitória completa. Diga amém. Pegue a sua mão direita, coloque no seu coração e diga: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, eu venho a Ti pedindo que quebre toda a maldição e toda a corrente que tenta nos afastar do Teu propósito. Que o Teu Espírito Santo nos renove e que toda palavra contrária ela seja destruída. Que toda obra do inimigo contra nós e nossas famílias sejam anuladas pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Diga que possamos viver na Tua liberdade e na Tua paz, experimentando a Tua vitória e proteção. Diga: em nome de Jesus, clamamos por libertação, proteção e renovação. Diga: Senhor Jesus, proteja a nossa igreja, que ao final desse tempo de alinhamento, que nós possamos viver a grande travessia,
Diga, eu quero atravessar. Diga, eu quero atravessar. Porque lá do outro lado vai nascer um tempo novo. Diga, vai nascer um tempo novo. O tempo de cuidar. Tempo de cuidar. Tempo de cuidar. Aleluias. Você demanda lá. Aleluias. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos convida a refletir sobre tudo o que Ele fez e Ele deseja fazer ainda em nossa vida. Assim como Neemias foi usado para restaurar Jerusalém, o Senhor quer restaurar tudo o que foi quebrado em você. Talvez você tenha enfrentado derrotas, dores, traições, ou até desistiu de lutar. Mas Deus está aqui hoje para te dizer: eu sou o Deus da tua restauração. O Deus que faz novas todas as coisas. Ele quer restaurar a sua vida, a sua alegria, a sua paz, a sua família e os seus propósitos. Mas Ele só pode fazer isso se você lhe entregar o seu coração completamente. Deus não quer apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser o Senhor de tudo. Ele está te chamando para você sair das ruínas e entrar em uma nova caminhada com Ele, onde Ele é a sua força, Ele é o seu sustento, Ele é a sua proteção. E hoje eu faço um apelo a você: entrega a sua vida a Jesus. Dê esse passo definitivamente para você viver essa vitória que Ele preparou para você. Ele prometeu nunca te abandonar. Mesmo nos momentos mais sombrios, Ele prometeu que não iria nos abandonar. Hoje, Ele nos oferece um novo começo. Se você deseja hoje entregar sua vida ao Senhor e permitir que Ele faça uma obra completa, não deixe para depois. Este é um momento de rendição total, momento de abrir o coração e dizer: Senhor, eu sou teu, restaura a minha vida, usa-me, transforma-me. Hoje esse dia é o dia da ceia do Senhor Jesus, é o dia de Deus aqui. Deus te chama hoje para você sentar na mesa. Amém? E tem lugar na mesa para você. Na mesa a gente pode compartilhar coisas boas. Neemias disse no final da reconstrução dos muros, teve um tempo de mesa com os seus, e teve alguns outros que ficaram assim um pouquinho de lado. Ele disse: opa, vem cá, tem lugar na mesa para todos vocês, tem lugar na mesa para todos nós. Deus nos chama, Deus está te chamando para esta mesa. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. Queria chamar todos os diáconos e esposas de diáconos aqui para frente comigo hoje. Primeiro eles vão servir, não é isso? Eu estou errado. Quem está guiando ali a ceia? Eles vão servir, né? Primeiro, né? Então, eles vão servir primeiro. Depois nós vamos subir.
Nós temos um ministério que foi instituído por Deus e colocado no meu coração, que são todos esses diáconos que vocês vão ver aqui em cima. Alguns já se foram, o diácono Miguel já foi para a glória, o diácono Ivan também. Alguns outros não estão mais no nosso meio, por desejo próprio, porque abandonou esse barco, mas tem alguns que permaneceram e vão viver essa travessia comigo. Eu já tive alguns momentos de mesa com alguns e eu me senti assim muito lisonjeado, né? Pelo que eu ouvi. Hoje eu tive um momento de mesa com um diácono desta igreja e a sua esposa, que eu só tive para fazer algumas perguntas, mas a palavra deles hoje me encheu assim de tanta graça, sabe? De tanta força, que isso me deixou assim, com o coração mais tranquilo, sabe? Isso é muito importante para a gente. Tem lugar na mesa para todos nós. Quero deter-me no caminho que só mal me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante da roda que se assenta aos meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, a vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, as margens dos teus rios esperarei. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só venço, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Diga! Meu endereço é as margens dos teus rios, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço e vivo nas estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na sua lei. Não saio daqui, nas margens dos teus rios esperarei.
Aleluias. Quero servir os diáconos e as esposas que estão presentes aqui. Diácono Giovanni, esse é o corpo de Cristo e o sangue que foi dado por você. Diácono Alexandre, Mana, esse é o corpo de Cristo. Diaconisa Márcia, esse é o corpo de Cristo. Diácono Júlio César, esse é o corpo e o sangue de Cristo. Andréia, bota aí, eu quero te servir. Preciso te servir. Esse é o corpo de Cristo que foi dado por você, o sangue. Diaconisa Daniele, esse é o corpo, o sangue de Cristo que foi dado por você. Diácono Felipe, esse é o corpo, o sangue de Cristo. Bota aqui para mim. Niedia, esse é o corpo, o sangue de Cristo que foi dado por você. Meu amigo, esse é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por você. Karina, esse é o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por você. Diácono, esse é o corpo de Cristo que foi dado por você, Diácono Rogério. Aleluia. Me sirva, por favor. Levante seu pão aos céus, junto com o ministério da igreja. Que haja uma palavra profética sobre nossas vidas. Essa é a última Santa Ceia desse mês, desse ano. Obrigado, Jesus, por chegarmos até aqui. Obrigado por aqueles que sobreviveram esse ano. Obrigado pelo corpo diaconal. Obrigado pelos líderes de departamento que estão aqui, aqueles que não estão. Aqueles que estão lá embaixo trabalhando. Aqueles que não estão aqui em cima, mas estão aí embaixo. Obrigado, Jesus, por todos. Obrigado por todos os trabalhadores desta casa. Obrigado pelos membros que sentam cada dia de culto neste lugar, que sustentam esta casa de oração. Obrigado por essas pessoas que tu colocaste aqui, Jesus. Obrigado. Te dou graça por aqueles que aqui estão. Te dou graça por aqueles que aqui também não estão agora, estão nos vendo pelas redes sociais. Te peço tua bênção, Senhor. Abençoa este pão, que este pão nos faça bem. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que todos digam amém. Coma deste pão. Pegue seu cálice, o cálice da nova aliança. Obrigado, Diácono Alexandre. Erga os céus, esse cálice hoje é único. Você não vai poder trocar com ninguém hoje. Essa é a última Santa Ceia do ano, né, gente? Nós vamos partir para a primeira do ano que vem, daqui a pouco, daqui a alguns dias. Mas essa é a última. Nós chegamos até aqui. Prosperarei. Nós vamos prosperar. Deus, obrigado que nesse tempo do ano passado nós começamos a falar sobre alinhamento, e nessa última Santa Ceia deste ano nós fechamos o tempo de alinhamento e vamos começar a falar sobre a travessia. Vamos começar a falar sobre o novo tempo. Vamos começar a falar sobre o tempo de cuidar. Obrigado por esse lugar que tu tem na mesa para todos nós.
Não falta lugar. Não falta lugar nesta mesa. Obrigado, Pai, por este sangue que foi derramado por nós. Possamos viver um novo tempo, uma nova etapa em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Eu oro, agradecido por este cálice. Em Cristo Jesus. Digam todos amém. Beba deste cálice. Aleluia. Quero agradecer a todos os diáconos, diaconias, a esposa que estiveram comigo nesse ano de alinhamento. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a prosperidade esteja na vida de vocês de uma forma contínua. Entenda isso, porque coisas grandes ainda vai acontecer na nossa vida. Agora receba as bênçãos, né, do processo. Todo processo a gente vence ele, é ou não é? Não vencemos o processo? Agora vamos receber as bênçãos da causa resolvida, quando aquele bendito juiz diz assim: causa ganha. Eu digo para todos vocês: causa ganha. Vamos aplaudir a Cristo? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Queridos, há alguns meses atrás, eu estava aqui nesse altar, sabe? Eu sei que oração é algo extraordinário. As pessoas oram, as pessoas têm visão de Deus. O altar é algo assim muito especial, sabe? O altar é algo especial. Mas um dia eu estava sentado na cafeteria, tomando um café. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu preciso te dar algo que Deus disse para mim que eu ia dar a alguém, né? Essa pessoa me deu um óleo, me deu alguns fragmentos, como eu recebi hoje de novo. Eu falei com ele assim: hoje eu prego com eles, que eu gosto muito dessas coisas, né? Eu sou doido por um chofar, mas não queria comprar um chofar aqui, eu queria que alguém viesse de Israel e trouxesse, né? Eu sou meio... Eu não trago costumes na minha vida, mas eu gosto de algumas coisas, né? Eu tenho talit, eu tenho tantas coisas na minha casa, você não tem ideia, né? Mas eu não coloco isso como base de cristianismo ou de adoração. Mas uma das coisas que eu prezo na minha vida é o óleo. A Bíblia diz assim: chama os presbíteros da igreja e unge com óleo, e vai acontecer. Essa pessoa me deu esse óleo, e esse óleo é assim, uma coisa assim tão especial para mim, que eu falei: pô, vou guardar com isso. E eu vi que todos os momentos que eu fazia algo assim com esse óleo, acontecia algo diferente na minha vida, sabe? E eu tive a oportunidade de também dar esse óleo a uma pessoa. E eu digo para você assim, sabe, diante de tanto desafio, sabe, Deus, Ele nos presenteia com algumas coisas, né? Lucas vai cantar uma música para vocês, última canção desta noite. Só quero 5 minutos da sua atenção. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou,
cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando me impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do seu amor. Sem palcos ou aplausos, em meio aos meus irmãos, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Carrego o nome da família. Eu acho que a gente não tem nem o que... Glória a Deus. E nós somos uma prova que Deus, Ele ainda é Deus de milagres. Basta a gente crer. O diagnóstico do médico foi um, mas o médico dos médicos deu outro diagnóstico. E a mesa de Deus, ela cura. Creia nisso. Creia nisso, que a mesa de Deus cura. Amém. Com uma notícia dessa, como é que termina o culto, hein? Fala pra mim. A igreja vai ser a avó. Levanta suas mãos, volta, querido. Vamos celebrar o Senhor. Ele é tremendo. Tudo é perfeito. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa continuar
abençoando essa família. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando essa igreja, em nome de Jesus. Com o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, esteja conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor.